Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Dester. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre energia solar, mais especificamente aquecedores solares, qual o princípio de funcionamento e depois complementando aí como você pode calcular a viabilidade econômica de um aquecedor solar. Ok? Vamos lá então ao vídeo. Bem, o aquecedor solar ele baseia-se no princípio da troca de calor, da conversão de energia térmica da radiação solar para a água, né? É um trocador de calor. Esse aquecedor solar que nós estamos vendo aqui na imagem é um aquecedor mais moderno, mas existem diversos tipos de aquecedores solares, né? E nós vamos ver aqui o princípio de funcionamento de um bastante utilizado, mas que serve, né? O princípio de funcionamento é o mesmo para todos os tipos de aquecedores. Então, alguns conceitos fundamentais são importantes. Vale lembrar que a geração de energia elétrica ela é bem diferente do aquecimento da água a partir da energia solar, né? É o aquecimento da água que nós estamos vendo nesse vídeo. Brevemente vou fazer um vídeo específico sobre a geração de energia elétrica a partir da radiação solar. Ambos têm a mesma finalidade, tanto o aquecedor de água a partir da energia solar quanto a geração de energia elétrica. A finalidade é a economia na conta de energia elétrica, né? Diminuir o valor da fatura da energia elétrica. Ambos têm a mesma fonte de energia, que é a radiação solar. Todavia, o princípio de funcionamento e a implementação dos sistemas envolvem conceitos bastante distintos, né? Nós vamos ver aqui neste vídeo especificamente o aquecedor solar. Todavia, brevemente eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente sobre a geração de energia elétrica a partir da energia solar. Vale também lembrar que logo após esse vídeo, provavelmente na próxima semana, eu vou também publicar um vídeo mostrando como calcular a economia proporcionada por um aquecedor solar. Eu elaborei uma planilha eletrônica e você vai poder preencher essa planilha com alguns dados fáceis de serem coletados, e você pode ter uma boa estimativa de quanto você economizaria na sua conta caso implementasse ou instalasse um aquecedor solar na sua residência. Bem, então a radiação solar, a origem dela, ela vem obviamente do Sol. O Sol ele é um corpo celeste no qual ocorre uma reação que a gente vai ver aqui em seguida, uma representação bastante simplificada, uma reação nuclear, uma reação de fusão nuclear, e essa reação ela emite uma quantidade de energia bastante significativa. Essa energia então é propagada pelo espaço e chega aqui na Terra. Ela é propagada pelo espaço. A distância do Sol à Terra é uma distância bastante grande, bastante significativa. No entanto, como a quantidade de energia liberada aqui na reação que ocorre no Sol é muito grande, essa energia atinge a Terra com uma intensidade razoável, suficiente para ser utilizada nas mais diversas formas de energia. Inclusive, a maior parte das energias ditas renováveis,
elas têm como a sua origem, né, primordial a energia solar. Mas esse é um assunto que provavelmente eu vou fazer um outro vídeo a respeito. Bem, essa é a reação de fusão nuclear que ocorre no Sol, e a partir dela é que a energia, a radiação solar propaga essa energia. Baseia-se no seguinte: você pode imaginar lá no Sol existe o gás hidrogênio em abundância. Se você imaginar 4 átomos de hidrogênio, né, do gás hidrogênio, esses 4 átomos, quando submetidos a uma alta temperatura, como acontece no Sol, eles se juntam, né, vamos dizer assim, se ligam e resultam num átomo de hélio, do gás hélio. Então, essa reação de fusão nuclear entre 4 átomos de gás hidrogênio resultando em um átomo de gás hélio provoca a liberação de uma quantidade de energia bastante significativa em várias etapas dessa reação de fusão. Então essa reação ocorre aqui em algumas etapas, mas ao final os 4 átomos de hélio se juntam, se unem formando, os 4 átomos de hidrogênio se unem formando um átomo de hélio com a liberação de uma quantidade de energia. Como essa quantidade de energia ela é bastante significativa em relação à massa desses átomos, e no Sol essa reação ocorre com uma intensidade muito elevada, ou seja, muitos átomos de hidrogênio se transformam em hélio, há uma liberação de uma grande quantidade de energia. E essa energia pode ser aproveitada aqui na Terra, por exemplo, para o aquecimento da água. E o aquecedor solar, como eu disse, ele tem o princípio de funcionamento de um trocador de calor. Essas placas solares que são colocadas sobre o telhado das residências, ou de prédios comerciais, hotéis, elas são trocadores de calor. O que significa isso, né? Elas absorvem a energia da radiação solar, transferem essa energia para a água, aquecendo a água e proporcionando a elevação de temperatura dessa água, né? A circulação de água, no caso deste tipo de aquecedor, ela é uma circulação natural, acontece por convecção. É um princípio da física muito comum no nosso dia a dia. Por exemplo, ao colocar uma quantidade de água para ferver num fogão a gás, essa água, essa quantidade de água, a massa de água, ela vai se aquecendo pelo princípio da convecção, né? Um dos princípios responsáveis pelo aquecimento da água. E aqui é a mesma coisa, né? Então a circulação de água aqui nesses trocadores de calor, ela é proporcionada, no caso deste tipo de aquecedor, por convecção natural. Também pode haver uma bomba, né? Bombas aqui que forçam a circulação de água, caso não seja possível instalar esses aquecedores numa posição mais baixa que o reservatório de água quente. Então pode haver alguma situação onde não seja possível a instalação das placas solares num plano inferior ao reservatório de água quente, e nesse caso é necessário uma bomba de circulação para fazer a água circular aqui e ir aquecendo a água fria. No caso aqui nessa figura, a tubulação em azul representa a água fria, a tubulação em vermelha representa a água quente. Eu preciso ter um reservatório de água fria alimentando essa água fria que circula aqui, porque eventualmente vai haver um consumo dessa água quente
para alguma utilidade aqui dentro da casa, seja no chuveiro, seja numa pia. Então, mostrando um outro desenho, onde eu tenho aqui as placas solares, né, num nível mais baixo que o reservatório de água quente. E eu tenho aqui a tubulação saindo e não um chuveiro, por exemplo, né, e tenho que ter uma alimentação para ir suprindo água fria para esse sistema que vai aquecendo a água, evidentemente enquanto houver sol, né? Uma coisa importante é que essas placas elas têm que sempre estar voltadas para o norte. Quanto mais alinhadas com o norte elas estiverem, maior o aproveitamento em relação à captação da radiação solar. E um grau de inclinação aqui de aproximadamente 20 graus. Por que isso? Porque o Sol, né, ele nasce no leste e se põe no oeste. Portanto, se a placa estiver voltada para o norte, ela vai ficar exposta ao Sol, ao trânsito, né, do Sol no céu, quase que o tempo todo. Aqui é um corte lateral, né, uma vista lateral de um aquecedor solar. E veja que eu tenho aqui as placas colocadas num patamar ou numa posição inferior ao reservatório de água quente. Tá? Esse processo de circulação indicado pelas setas é um processo natural. E por que isso ocorre, né? Por que isso ocorre? Porque à medida, né, conforme a gente pode ver nessa tabela aqui em cima, à medida em que a temperatura da água vai subindo, a sua densidade vai diminuindo. Veja, né, 21 graus, 0,9880, enquanto que em 40 graus, 0,9922. Parece pouco, mas isso é por grama, certo? É por grama. Portanto, quando eu tenho aqui milhares de litros de água, isso é multiplicado por 1000, representa uma quantidade razoável de diferença de densidade entre a temperatura de 21 graus, por exemplo, e a temperatura de 40. Então, quando a água fria, como a água fria é mais densa, né, que a água mais densa que a água quente, ela tende a ocupar esse espaço aqui. À medida que o Sol vai aquecendo a água dentro do aquecedor solar, essa água vai se tornando mais leve, vamos dizer assim. Portanto, ela tende a subir por este caminho. Não é? Por quê? Aqui dentro do reservatório de água quente, a água mais fria, por ser mais pesada, ela tende a ocupar a parte inferior. E essa circulação se dá por meio natural, meio da convecção, ou seja, a água fria tende a ocupar os pontos mais baixos e a água quente tende a ocupar os pontos mais altos do sistema. E é interessante notar que a retirada da água para a alimentação da casa é feita sempre na parte superior do reservatório, porque é aqui que se concentra a água com a maior temperatura. Por outro lado, eu tenho que alimentar pela parte de baixo, né, do reservatório de água quente, eu tenho que alimentar com água fria, para que aqui sempre exista um bolsão de água fria e propicie a circulação, né, no sistema. O Sol aquecendo aqui a placa, o trocador de calor vai proporcionar esse aquecimento da água. Então, esse é o princípio de funcionamento de um aquecedor solar. Ele traz, então, essa vantagem da economia e bastante simples, né, de ser implementado, requer pouca manutenção e daí é a sua grande vantagem econômica. Dessa forma, se você tiver alguma dúvida a respeito, comente.
faça seus comentários na parte aí de comentários do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, que frequentemente eu vou colocar novos vídeos aqui a respeito desses assuntos que são de interesse da nossa vida cotidiana. Agradeço aí a participação, você que assistiu o vídeo até o final. Se você quiser obter os slides aqui desta apresentação que foram utilizados, você pode ir até o meu site, que está aqui, né, sendo mostrado na parte superior dessa tela, e obter esses slides. Brevemente eu vou estar disponibilizando um outro vídeo detalhando aí como se faz o cálculo e a verificação se vale a pena para você instalar um aquecedor solar na sua residência. Ok? Muito obrigado e um abraço.